do Instituto. Gente, bom dia oficialmente a todos. Começamos a transmissão agora. Essa transmissão ela foi deliberada hoje, se deveria ser feita ou não, para que todos os servidores acompanhassem em tempo real, né? Essa questão que é um anseio muito grande dos servidores aí há bastante tempo, né? A gente já falou muito sobre isso. A gente acredita que é um valor que é direito do servidor instituir, porque a lei ela veio, a lei 33/17 de 2017, ela veio e alterou de forma retroativa uma determinada situação, o que em regra no direito não se pode fazer. Depois veio a pacificação do STF aí acerca da não utilização de parte sobre os recursos transitórios, da contribuição sobre os recursos transitórios para fins de aposentadoria. Vários municípios já estão fazendo, alguns já concluíram essa restituição pela via administrativa. A gente entende que pela via administrativa é menos oneroso tanto para o servidor quanto para o instituto, porque a gente sabe que quando você ajuiza tem aí as custas processuais, os honorários de sucumbência, enfim. Uma situação que sempre foi colocada é que cada conselheiro é livre para votar de acordo com o seu entendimento se essa devolução deve ser feita ou não pela via administrativa. Todos tiveram acesso ao conteúdo do processo anteriormente. E essa é a segunda reunião nossa, né? Quis Deus que caísse de repente para a gente deliberar. E o que acontece? Essa deliberação aqui, ela é administrativa e para que ela se concretize, ela tem outros ritos que devem ser seguidos. A partir daqui, se a votação da maioria dos membros for pela restituição pela via administrativa, o resultado da votação é encaminhado para o executivo e aí já ficou deliberado. Eu acredito que não precisamos colocar novamente, mas se for necessário a gente coloca, que seria pela via de lei, de projeto de lei, né? E não por via decreto. Então o prefeito, ele deve, quem esteja lá no momento, deve fazer o devido encaminhamento do projeto de lei para a Câmara. E a Câmara apreciará e votará. Tanto o Executivo quanto a Câmara estão bem a par dessa situação toda, que é uma situação que tem sido bastante comentada nas redes sociais, uma cobrança muito grande por parte dos servidores. Se porventura for votado pela devolução pela via administrativa hoje e for encaminhado para o Executivo e os trâmites não transcorrerem como a gente espera e gostaria que transcorresse, é livre para cada servidor, é livre para o sindicato a questão do ajuizamento para a cobrança, o que a gente não gostaria, porque vai acabar onerando mais para os dois lados. E se porventura for votada a maioria que hoje, pela não restituição pela via administrativa, então já nem é encaminhado para o Executivo e aí cabe a cada servidor e a sindicato requerer ou não a sua restituição, né, pela via judiciária. Eu tenho sempre frisado que a parte política, querendo ou não, dos agentes políticos, não a parte política, mas as decisões dos agentes políticos são muito importantes no processo como um todo. E nesse sentido, até o momento, a Câmara tem se mostrado bastante preocupada, né, com os servidores. Agradeço aqui a presença do vereador Wender, que está acompanhando essa reunião extraordinária com a gente hoje. O prefeito em exercício, o senhor Luizão do Trento, até o presente momento, todas as vezes que a gente conversou, ele não se mostrou contrário à restituição, pelo contrário, né, ele se mostrou favorável. O prefeito que esteve há alguns dias em exercício, que é o doutor Lauro. Quer chegar mais perto? Vai tremer. O prefeito que estava há poucos dias atrás em exercício também se mostrou favorável, né, que era o doutor Lauro. Então a gente, enquanto sindicato, enquanto servidores, nós agradecemos a ambos que participaram desse processo até o momento, que é o prefeito Luizão do Trento e o prefeito que esteve em exercício, que agora retornou à presidência da Câmara, e agradecemos aos vereadores também pelo comprometimento e preocupação com a categoria dos servidores.
Então, está faltando o Salles falar nisso. Não, ele não. Está faltando mesmo o Salles. Lá na pessoal, acho que todo mundo teve tempo de ler o processo, não teve 2 dias para isso. Nós temos bons fundamentos, tanto contra como favorável. Também não sei quem fez o trabalho aí, se também a resolução do Instituto, a resolução previdenciária, né? Enfim, e deixa aberta a palavra para dúvidas, alguma coisa para a gente estar discutindo. Bom dia a todos. Após a leitura desse. Vou tirar a máscara aqui. Após a leitura do artigo que foi encaminhado para a gente, enquanto Conselho Administrativo, é interessante mencionar que esse processo se deu no mês 3 de 2018, então já são quase 3 anos esse processo tramitando. Em análise ao processo, eu verifiquei, pelo menos eu entendo que foi isso que aconteceu pelo processo, que teve 2 consultas ao tribunal, ambas, o tribunal optou pelo não acolhimento, né, da consulta, ele fez a fundamentação dele. Tem no processo o primeiro parecer jurídico informando e apontando a não devolução, tendo em vista que o servidor, na época que ele tomou posse, na época que ele foi à prefeitura, ele assinou um documento consentindo com aquele desconto, né? Então não foi nada novo para ele, ele sabia o que estava assinando. Inclusive eu posso entrar nesse mérito, porque eu assinei, eu sabia que era para efeito de auxílio acidente, quem é mulher, maternidade, enfim, nada foi dito sobre questão de aposentadoria especificamente. Na época a lei me dava o direito de poder pegar e optar para contribuir e possivelmente aposentar, porque tem 2 formas lá de aposentadoria. Indo um pouco mais à frente, eu verifiquei que alguns dos pareceres do tribunal aqui, ele até faz a menção de que é necessário ter documentos da assessoria jurídica, como de início não tinha sido feito e depois foi feito, né? E foi posicionamento pelo indeferimento do pedido, e também tem uma questão que fala referente a documentos do órgão de controle interno. Então eu senti falta desse documento do controle interno dentro do processo, para que a gente possa fundamentar melhor o nosso entendimento. Como eu já disse, tem 2 pareceres jurídicos, né, da assessoria jurídica, o primeiro indeferindo e o segundo jogando para o Conselho Administrativo deferir ou não. Esse é o meu entendimento, eu não sou advogado, mas eu fiz a leitura do texto. Então, antes da votação do processo, eu acredito que seria necessário verificar a pendência desses documentos. Uma terceira análise jurídica, talvez poderia ser até pelo corpo do Procurador-Geral do município ou da nossa assessoria jurídica também do Instituto. Quando a gente vai um pouco à frente também, aqui versa sobre a questão para a gente poder analisar o processo. Eu estou falando agora sobre o regimento interno. Ele fala, no artigo 6º, parágrafo único, que as matérias submetidas ao Conselho Administrativo deverão estar consubstanciadas em estudos e pareceres técnicos aprovados pela diretoria executiva. Eu sei que foi explanado para a gente a questão do aproximadamente 6 milhões de restituição. Eu não tive acesso no processo dessa informação aqui para a gente poder deliberar ou não. Teve até um estudo do decreto, né, que foi a minuta do decreto, onde falava-se sobre a questão de devolver em 4 parcelas. E as 3 iniciais de 5 mil e as seguintes, o valor que ficassem abertos para o servidor. Eu não vi um estudo me detalhando qual seria o impacto com cada mês, e só que eu analisando aqui um pouco, foi dito na sessão anterior, que foi terça-feira, que o município repassa mensalmente pela questão do segurado e do patronal cerca de 800 mil mês, e que o Instituto não vai pegar e fazer a utilização dos valores que são aplicados.
E o fundo de reserva que tem lá, que foi até explicado, que tem cerca de 2, 3 milhões, esse seria convertido para manter o pagamento dos benefícios de quem a gente assiste hoje. Se eu pegar 6 milhões e dividir por 4, dá mais de 1 milhão mês. Eu fico um pouco confuso quanto a essa informação na minuta do decreto, porque a gente não teria a capacidade financeira de pagar. Isso se eu dividisse em 4 parcelas idênticas. Só que eu não sei qual que é o impacto por parcela, então eu acho que também falta esse estudo para a gente dar sequência. Eu, enquanto servidor, eu também tenho para receber, eu quero receber, mas para eu poder dar o meu voto, eu preciso de embasamento legal e de todas as informações. Se isso não acontecer, é difícil eu continuar a dar o meu parecer sobre a questão. O que eu tinha para falar é isso. Coloco para os demais poderem contribuir. Mais alguém? Doutor Mendes? Doutor. Quando eu assumi o município para fazer o projeto, eu também assumi o mesmo papel que você assinou. Certo. Acho que já era praxe isso, né? Que todos assinaram. O que me foi dito foi ao contrário do que você me relatou. Tá? Então, assim, é realmente uma habilidade de informações, né? Eu sou servidor tanto quanto você é. E, para mim, aquilo realmente iria fazer a diferença aí numa possível aposentadoria a longo prazo. Todo e qualquer, né, valor a mais faz diferença no longo prazo. Com relação às suas observações, são observações que, se são previstas, a gente vai ter que realmente, né, discutir a tudo. Com relação ao que tu falou, no meio da tua fala do relatório, eu não entendi direito. No regime interno, fala que eu preciso ter documentos que eu consiga analisar melhor a informação, certo? Eu acredito que a gente está tratando aqui de uma restituição que foi dito para a gente aproximadamente 5 milhões, correto? Vou pegar uma pergunta, né? Isso, eu quero detalhado de onde que saiu, eu quero que esse documento feito pela essa empresa possa passar pela auditoria do nosso economista para ver se a forma está correta, adequada. Foi dito também a possibilidade de restituir em 4 parcelas, correto? Quero saber o impacto por parcela, para saber se também o Instituto tem capacidade de pagar. Doutor, essa questão dos estudos e pareceres, o conselheiro John falou muito disso, eu concordo com ele que tem que ter o acesso, tá? Os estudos, inclusive hoje chegando aqui cedo, eu já conversei com o Sérgio, com a Solange e com o Wander nesse sentido, de já disponibilizar hoje, não só aqui, mas são informações públicas, né? Feitas por profissionais aptos, depois de todo um processo licitatório. Então, assim, não tem por que ficar escondendo, e não é, eu tenho certeza que não é o interesse de ninguém, né? Então, de forma que nós já pedimos, o Serginho está terminando de formatar a planilha e colocar em PDF. Inclusive, eu já quero pedir licença aqui e colocar em votação, que a gente já disponibilize isso não só aqui no grupo, mas devendo ser postado também no site do Instituto, para que todo servidor já tenha acesso. Posto que são informações técnicas, né, que foram feitas por profissionais aptos, depois de todo o processo licitatório e administrativo que foi realizado. Mas eu acho que isso pode dar competência, isso seria da competência do superintendente, se publica ou não. Até porque o processo ali administrativo, prezando pelo princípio da publicidade, e é processo público, não tem nem que colocar isso em votação. Tá? Podemos até seguir para frente. Na hora de terminar a reunião, a gente trata disso tudo. A gente já conversou sobre essa planilha, eu também acho correto. É um processo público, inclusive eu acho que até não entendo por que está sendo falado dessas chaves hoje. Né? Então, a informação não é disponibilizada, eu tenho esse entendimento. Tá? Eu tenho um entendimento um pouco divergente pelo seguinte sentido: se ainda não foi discutido, ou pelo menos está sendo discutido. É apenas um processo administrativo, não está dizendo que resolveu que não vai. É só um processo. Quem quiser recorrer via judicial já sabe o valor, se quiser buscar lá. Se passar aqui ou não passar, a pessoa tem que saber o valor, né? E outra situação, gente, outra situação, essa questão de falar um pouquinho, pode, porque nessa situação que você falou 7 chaves, também já está me atingindo agora. O que acontece? O processo não está
ele vai restituir ou não, quem buscar a rede judicial vai Sim, buscar. mas aí eu posso Vou dar um fazer só exemplo. pedir. Se eu não, vamos supor, se eu tenho a receber e eu compacto com a visão do Dr. Wendel, quando eu assinei o documento no início, a informação que foi passada também foi outra. Inclusive, eu tenho até cópia, que esses dias eu fui lá na RH, cacei no ano passado, eu não autorizei a fazer desconto nenhum, certo? Durante um período em que eu estive lá sendo secretário, paguei em cima de uma contribuição que eu não autorizei, que não ia computar para a aposentadoria, que nem recebi de perguntas nenhuma. Um exemplo. E eu não autorizei. Então, por exemplo, minha situação é diferente da sua, que também é diferente do Dr. Wendel, mas baixa em cima do que foi no passado. Então, cada caso é um caso. Então, por exemplo, se não me for devolvido via administrativa, não tenha dúvida. Judicialmente eu vou buscar, porque eu não autorizei. Eu tenho esse documento que comprova que eu não autorizei. Então, é isso que eu estou pontuando, porque são casos e casos. Então, cada um tem que buscar o seu valor. Se não passar pelo administrativo, vá buscar o inicial, ele tem que saber que valor é esse. Inclusive, dentro do cálculo, tem servidores que não tem nada a receber, porque já ficou de auxílio, sei lá, enfim, os saldos lá nem batem lá. Eu concordo, posso comentar? Nessa visão, acho que se a gente disponibilizar um arquivo em PDF com todos os nomes, isso eu acho que vai virar, se está disponível aqui no Instituto, que o servidor venha aqui buscar o dele. E não ficar na seção dos outros, porque falar o doutor tem 100 mil para receber, você tem 50 mil. Isso pode virar um conflito tão grande lá no grupo, que eu acho interessante. É transparente, é legal, você pode vir aqui buscar. Você quer entrar na justiça, Dona? Você vem aqui, pede o seu relatório, você vai ter a sua informação e você vai entrar na justiça pelo seu caso. Sim, mas isso vai ser tratado pela superintendência, isso não compete ao conselho. Então a gente avança e para essa discussão sobre publicar ou não esse arquivo. Eu tenho uma pergunta. Deixa eu só dar uma conclusão um instantinho, doutor. Em relação a essa minuta, como você muito bem referiu, João, é uma minuta, né? Que ela pode ser alterada. Então, aí o que acontece? Em relação ao número de parcelas, se 4 não for o suficiente, e 5 ou 6 que seja, para limitar ali aquele valor que foi calculado e conversado com o gestor à época, com a assessoria jurídica e com a superintendência à época, a fins de resguardar para não precisar mexer em investimento do Instituto, né? Considerando só os repasses, mesmo não precisar mexer em... Se tiver, como é uma minuta, se o valor não der em 4 parcelas, que seja em 5, que seja em 6, porque é só uma minuta. Então, só para esclarecer essa situação. O objetivo maior do Instituto é reverter o dinheiro do servidor ao próprio servidor em caso de aposentadoria. Correto? Correto. O que nós estamos discutindo aqui é o sequestro que foi feito à margem de verbas indenizatórias que supostamente não deveriam ser feitas, agora chegou-se a essa conclusão, correto? E que não vão ser usados para aposentadoria, correto? Então, a pergunta é, por que em algum momento pensar que é direito do livre ficar com esse dinheiro e não ser devolvido ao servidor, que é de direito quem trabalhou com isso, e que não vai usufruir disso a longo prazo? Talvez esse seja o grande pensamento de tudo isso. Eu peço a palavra, eu peço já de início o estudo pelo atraso, eu estava vendo justamente essa questão. Eu vou levantar esse questionamento desde o início do processo, porque a gente teve acesso ao processo agora, no primeiro reunião, né? O questionamento da restituição foi levantado a partir do caso da senhora Maria Hélia, né? Que ela solicitou, foi com base... Mas eles se embasaram no caso dela, né? O caso dela era que... Ela queria só se aposentar com as verbas. Justamente. Aí eles pediram a restituição. Aí a questão é o seguinte, no caso, ela pediu a restituição, os fiscais pediram a restituição porque toda essa contribuição não tinha fins previdenciários, não era para aposentadoria. Só que daí assim, porque ficava limitado na questão do salário base, né? Você não poderia receber na tua aposentadoria mais do que o teu salário base de carreira, o teu concurso. Só que daí a gente está vendo que tem uma alteração no artigo 40, no parágrafo 2º da Constituição, sobre o salário base, que fala sobre que ele deixou de ser um limitador para a aposentadoria, que vai lá para os termos do que define a Previdência
social, que vai para um salário de 5 mil, alguma coisa, que é o teto. Então, assim, o salário base deixou de ser limitante. Então, as pessoas que contribuíram, elas podem sim gozar do seu direito nesse momento com o ato dessa mudança, da alteração da Constituição. Então, toda essa discussão de restituição e tudo mais pode ser pensada com o benefício do servidor gozar desse direito. Vamos mais profundo. A pessoa que contribuiu 15 anos dessa forma, em cima de todo o salário, ela vai só conseguir receber restituição dos últimos 5 anos. Exato? É isso? Dos últimos 5 anos. Então, digamos que ela contribuiu 15 anos. Então, ela vai deixar de ser ressarcida 10 anos que ela contribuiu porque já prescreveu. Então, se a gente parar com essa questão da restituição e se apegar nessa alteração do artigo 40, no parágrafo 2º da Constituição, a gente pode trazer um benefício muito maior para o servidor, que é de se aposentar com um salário mais digno, um salário mais... Não se sustenta. Só que aí a gente vai sofrer uma barreira maior, porque se a gente aumentar a base, o déficit vai explodir lá para cima. A reforma de 2017, que a gente fez a minha aqui, que trouxe o equacionamento do déficit, estava com mais de 40, não é isso? Então, para isso, a gente tem que fazer esse estudo, o grupo foi apontado pelo membro, e a gente pautar aqui em reunião. Por isso que eu acho necessário a visão de todos, claro, eu, como qualquer um aqui, todo servidor, eu quero a minha instituição, mas a gente siga o processo legal. Eu acho que eu levantei no início da reunião, o quesito tem 2 pareceres, em tese os 2 são divergentes, eu solicito um 3º parecer, inclusive o tribunal menciona, num dos pareceres deles, em 2 que eu vi aqui, o documento do controle interno também. Eu também senti falta nesse processo administrativo. Então, eu peço que, para continuar a votação e deliberação de deferir ou não a instituição, eu acho que é necessário incluir esses documentos. Só valendo a lei, que é o Ministério Público de Contas que traz, não é o acordo, não é uma decisão do tribunal, do Ministério Público de Contas que... Mas não é válido? Que orienta. Não é que não seja válido, só estou dizendo que não é uma decisão impositiva. Mas a gente pode requerer enquanto membro, né? Só vale, pode, só para trazer esclarecimento. Gente, eu acho assim, que a gente tem que ter, quanto mais embasamento legal a gente tiver para dar o nosso voto, melhor. A questão do parecer, eu concordo plenamente com o John. Nós temos 2 pareceres, cada um vai para uma linha. Aí você pode me dizer, mas Juliana, o parecer jurídico é só opinativo. Concordo plenamente. Porém, é o jurídico que vai me dizer o que é legal e o que não é legal. E eu preciso dessa linha para me tomar a minha decisão. Juliana, nos 2 pareceres jurídicos que estão no processo e na minuta que foi disponibilizada, a minuta foi disponibilizada no grupo, Solange? A minuta tem toda a fundamentação jurídica, a minuta de encaminhamento de projetos de lei para a Câmara, que seja em 4, em 6, em 10 parcelas, ela tem toda a fundamentação jurídica. Eu gostaria que alguém abrisse aí a minuta, consegue abrir? Acho que foi disponibilizado no grupo. Tem uns 30 considerando, em cada considerando desse, tem a fundamentação legal que dá a segurança para a gente, e isso foi disponibilizado há alguns dias. Nós já tivemos, como o John colocou, esse processo existe acho que há quase 3 anos. Aí, sabe, só uma situação, essa questão, o servidor poderá utilizar, não poderá, sabe, porque o STF pacificou, salvo engano, em 2018, que sobre verbas transitórias não se pode utilizar para a aposentadoria. Não se pode utilizar, essa é a pacificação do STF, a menos que o STF esteja equivocado. Inclusive, há processos, e aí a Solange pode me responder, em que se você colocar a contribuição transitória na aposentadoria do servidor, o Tribunal de Contas devolve e fala, não, corrige porque está errado. Então, assim, o que acontece? A gente parece que percebe o protelamento, vão protelando. Naquela minuta, conseguiu abrir a minuta, Solange? Tá. Eu vou contar aqui, só para que vocês tenham uma ideia, e eu vou mandar essa minuta no grupo dos servidores também, para que todos tenham conhecimento, porque eu gosto das coisas bem esclarecidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, temos 33 considerados na minuta que foi disponibilizado para todos, que fundamentam juridicamente. E para ser visto, como já foi referido aqui, é opinativo. Então já foi disponibilizado a todos, a fundamentação do que todos tiveram a oportunidade de esclarecer, inclusive pelo que foi colocado, eu imaginei que já tivesse sido esclarecido, que já se teve reunião de estudos, então calculo que já tenha tido essa oportunidade de esclarecimento e discussão, teve seu acesso antes. A pauta hoje é pela votação, se sim ou se não. Espera aí. A gente tem, aproveitando a oportunidade, hoje aqui na reunião, a gente tem dois componentes, embora não no Conselho Administrativo, mas que fazem parte do que está sendo mencionado. Nós temos o órgão de controle, que estaria o Lucas, e nós temos a assessoria jurídica, que estaria a Monique. Eu não sei se vocês concordam ou não, aí cabe o Conselho, mas ceder a palavra para ambos, se eles querem comentar alguma coisa sobre isso aqui, não dando parecer definitivo, mas que consiga abrilhantar alguma coisa para a gente aqui. Eu concordo desde que, já que há dois pareceres, nós temos no município os dois advogados que fundamentaram. Então, abre-se, se for o caso, a palavra para quem fundamentou um, desde que o outro que fundamentou o seguinte não possa vir. Concordo. Ok? Não vejo problema. Não seria interessante que a gente tivesse aqui, não? Mas só sobre tirar a dúvida, só tirando a dúvida, sem ser daqui, mas das verbas transitórias que tinha sido. A minha fala aqui, ela não tem um condão nem de fazer com que vocês votem favorável e nem desfavorável. Como eu disse no início, talvez antes de começar a gravar, eu estou aqui para sanar algumas dúvidas e contribuir com o processo. Não tenho a receber, também tenho interesse em receber, porém, eu acho que as coisas precisam ser feitas de forma legal e moral. Tá? Acerca das verbas transitórias, de fato, elas não incidem para a aposentadoria. Porém, a aposentadoria pela proporcionalidade, quando nós contribuímos mais, nós vamos ter uma base de corte maior. Muito embora ela esbarre no teto do salário do servidor, nós temos servidores aqui que recebem 3.500 de salário básico. Correto, Ana? Certo? Então, se eu retiro todas essas verbas transitórias que eu contribuí, o que acontece com o meu salário, as 80% maiores contribuições minhas? Baixa. Nesse contexto, a minha aposentadoria, se dando pela proporcionalidade, ela também vai ser inferior. O Instituto da Regra hoje é o quê? Ela é proporcional? Proporcional ou integral, você tem que se encaixar nas duas regras. Né? Você pode se aposentar, como vamos supor a mulher, ela pode se aposentar com 55 anos, mas ela tem que ter 30 anos de contribuição. E se ela não tem 30 anos de contribuição, então ela não pode se aposentar? Pode, ela pode se aposentar pela proporcionalidade com 60 anos, proporcional ao tempo de contribuição. Ah, mas eu contribuí, lá naquela época que eu recebi uma portaria, eu contribuí mais. Então, a minha base de cálculo, ela vai ser maior, entendeu? E eu vou esbarrar no meu vencimento, no meu salário base? Vou, mas tem professores ganhando 3.000 hoje. Se eu retirar e restituir para esse servidor, a base dele, automaticamente, o que vai fazer? Esses que já estão aposentados, no caso, né? Não, os que vão se aposentar. Os que vão se aposentar. Sim, os que vão se aposentar. Então, assim, não se sustenta dizer assim, para a aposentadoria, aquilo que eu contribuí, vejam, gente, eu não tenho condão de mudar a opinião de ninguém, apenas de orientar. Para a aposentadoria não vai servir para nada. Vai sim, vai servir. Não de forma integral. Que muito bem a doutora Cristiane disse, não pode utilizar verbas transitórias para a aposentadoria de forma integral. Entretanto, para a aposentadoria de forma
forma proporcional, sim, nós vamos ter uma base de cálculo maior. Nós vamos ter o nosso cálculo de proventos maior. Por quê? Porque nós pegamos as 80% maiores contribuições. Se eu retiro as 80% maiores contribuições, eu fico com o quê? Apenas com o meu salário. Quando eu falo proporcional, é quem não chegou no tempo de contribuição Tempo de e na idade. contribuição e idade. Exatamente. Então, o que a senhora quer dizer com isso é que se acontecer essa restituição agora, lá na frente, alguns de nós que aqui estamos vamos ter um problema de não conseguir se aposentar proporcional ao que foi descontado lá atrás. Não vai ter mais esse direito. Ou se tiver, o Instituto não tem como pagar. Vamos supor, você chegou, você tem 65 anos, mas você não tem tempo de contribuição suficiente, 35 para se aposentar. Ah, eu não vou me aposentar? Você vai, de forma proporcional. Então, o nosso assessor previdenciário aqui, ele pega todo o teu período contributivo. Dentro desse período contributivo, ele tira as 80% maiores contribuições, certo? Se você contribuiu com insalubridade, periculosidade, gratificação de representação, a sua média vai subir. Óbvio, vai esbarrar no vencimento base seu. A sua nota de corte vai ser o vencimento base, mas vai subir, chegou ali, olha, eu tenho um salário legal hoje, eu tenho um vencimento aí de 2.000 e pouco, né? Então, você vai parar ali. Agora, vamos supor que você restituiu tudo aquilo que era transitório. A sua base de cálculo não vai chegar no 2.000, entendeu? A sua base vai ficar ali entre 1.000, 1.000 e pouco, com salário mínimo, 500 vai receber menos. Você conseguiu entender, Rodrigo? Consegui. Então, o que eu estou dizendo é que não se sustenta dizer a todo tempo que aquilo que eu contribuí não vai me ajudar na aposentadoria. Vai, dependendo da aposentadoria que você vai escolher. Então, aquilo que o Salles falou não é nesse contexto, mas você também tem razão, entendeu? As transitórias não vão. Não vão. Que é o que está sendo restituído. Isso, é o que está sendo restituído. Porém, para a aposentadoria proporcional, se eu restituir, a minha base também não vai subir, porque eu pego as 80 maiores contribuições. E se eu não restituir, ela vai me aumentar. Tá? Eu posso falar alguma coisa? Sim. Eu tenho um amigo que eu trabalho com ele está para se aposentar, já entrou até com um processo. Ele é desde quando iniciou-se o município e ele tentou todas as vias aqui possíveis, né, sem entrar na justiça, para tentar aposentar com um salário mais digno. E toda vez que ele vem, ele bate na trave falando que não pode, que o que ele ia aposentar no caso seria o salário mínimo e uma personalíssima que ele tem, se eu não me engano. Então, Mas por que não pode? Então, o salário que ele ia se aposentar era o salário de concurso dele, que é o que está no contrato, na época da carteira, que está na carteira, né? Então, quem a senhora falou, as verbas transitórias, né? Mas não forma vai, integral, né? quando eu for me aposentar, se eu for me aposentar de forma integral, gente, as transitórias não entram no cálculo. Sim, é isso. Então, aí o que foi falado aí, as transitórias, né? Isso, mas proporcional, sim. Porque as transitórias não entram no cálculo. Porém, ele teve que acionar um advogado, né? Para tentar fazer isso que a doutora está falando, tentar se aposentar proporcional, porque o pessoal não quer aprovar a aposentadoria dele proporcional. Isso agora, eu imagino lá na frente. Mas, não sei se eu contribuí. Só um pouquinho, esse servidor, não sei se servidor, o exceletista, ele é daqui do Instituto? Sim, desde o início. Gente, É importante passar, né? De quem é. a questão é a seguinte: o processo todinho, ele trata de uma situação que foi pacificada pela alteração da Lei 3317, em 2017, e pelo próprio STF no ano seguinte. Isso é até louvável que o município se antecipou, entendeu? Naquele primeiro momento, os servidores ficaram muito insatisfeitos, porque foi uma dificuldade muito grande, mas acaba que o município se antecipou, porque acho que no ano seguinte, salvo engano, o STF já pacificou. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas transitórias. O que está sendo proposto neste processo de restituição desde o início é o quê? É a
Isso. Não tem segredo. Mas tem um fator, vamos esquecer, tem um fator na nossa lei municipal, para quem aposenta proporcionalmente vai contar. O valor de corte Aí lá tá, em cima. suponhamos que a gente vai por esse meandro aqui, que eu estou vendo aqui, né? Que está se Não é só para. É porque a gente precisa deixar isso. A questão da restituição previdenciária, ela não vai se dar assim, olha, aprovamos, está aqui o seu dinheiro. Como eu já disse no início, vai ter todo o processo. Cada servidor vai vir aqui individualmente para levantar por que deu esse valor, teve abatimento, não teve, e aí ele vai dizer eu quero ou não quero. Entendeu? Me permite falar? Posso? Depois da Dagmar eu queria falar novamente. Sim, sim. Uhum. Então, sim, é o conselho. Aí, o que acontece? Me permite falar? Então, assim, nessa situação, cada servidor vai vir aqui, ele vai ser orientado, ele vai poder tirar sua dúvida, olha, para mim me aposentar proporcionalmente, convém, não convém, porque as situações, a grande maioria, não irá convir, né? Então, assim, se for para caminhar por esse meandro aí, que fique claro que não é obrigatório, votou aqui, todos não vão mais poder optar pela questão proporcional. Tem todo o processo adiante de esclarecimento, processo administrativo, uma questão jurídica, que o servidor vai poder falar, não, olha, pensando bem, vai que eu preciso para a questão proporcional, eu não vou, eu escolho não receber. Entendeu? Bom, conforme foi já citado anteriormente, o material ele foi sim integralmente disponibilizado via WhatsApp do grupo, né, dos conselheiros administrativos, há 2 dias. É um material extremamente extenso, né, requer bastante cuidado, como dito anteriormente também, já é algo que vem, né, uma discussão que se vem estendendo há 2 anos. Então, assim, no meu entendimento, quanto mais esclarecimento, melhor para um posicionamento correto, um direcionamento correto nessa deliberação. Partindo desse princípio, também lá no regimento interno, em que nós, né, tanto ou a presidente ou qualquer conselheiro pode solicitar a presença de alguém para esclarecer alguma situação, né, da pauta, da matéria colocada em discussão para a deliberação. Partindo desse princípio do regimento interno e do material que foi disponibilizado, eu solicito assim, né, para um melhor entendimento. Nós vimos que alguns municípios já foram restituídos, né, servidores que foram restituídos. Porém, aqui no processo consta que a situação deles não é semelhante, não é igual à de Rolim de Moura. Justamente por isso, não tem uma previsão de lei que deixa claro a questão dessa restituição. Esse é o meu entendimento. Contando aqui com a participação, aí eu solicito, né, um esclarecimento melhor desse entendimento. A minha formação acadêmica não é jurídica, porém, foi o que eu compreendi. Solicito, né, se puder esclarecer se é esse entendimento ou não é dessa forma que eu posicionei. No caso, você como conselheiro está solicitando a explicação do parecer jurídico da doutora Monique. Isso, esclarecimento. Se é dessa forma, os outros municípios, os quais os servidores já tiveram suas restituições, não serve como base ou exemplo para o nosso de Rolim de Moura, porque é uma situação análoga, não é igual, é diferente, é distinta. Se é esse entendimento ou é divergente dessa situação? Porque assim, os outros municípios, eles não tinham a discricionalidade de ter essa autorização do RH e eles nunca assinaram permitindo que essas verbas fossem descontáveis, entendeu? Então, há diversidade do município acho que foi Ouro Preto, e acho que Brasilândia, não sei agora, que
isso que eu me posiciono dessa maneira, de dizer que não é uma situação idêntica de outros municípios. Tá? O que acontece? Em relação a autorizar ou matar, Na questão de eu autorizo e mesmo assim eles não podendo utilizar, não dá o direito a eles. Então, é essa situação, porque assim, não é que eles não poderão utilizar. Tanto que desde o início eu venho dizendo isso, gente, precisa ser passado de forma clara para os servidores. Eu não sei como foi passado, eu não participei efetivamente, mas precisa passar de forma clara para os servidores que não é que eles nunca utilizaram isso. Eu acabei de dar um exemplo aqui, sequência de Salles, que utilizarão, entende? De forma proporcional, sim. Agora, de forma integral, não. E quando, até o John ontem me reportou essa situação, quando ele disse para mim que ele foi assinar, nunca ninguém disse para ele, na autorização não fala que é para aposentadoria, mas sim para fins de auxílio-doença, auxílio-maternidade. Agora, eu acho louvável essa situação de repente, agora já foi feito, foi contratada a empresa, bacana, foi feito todos os cálculos, provavelmente os cálculos estejam certos. Cada servidor, de forma individualizada, ele vai verificar, olha, eu não vou me aposentar de forma proporcional, não vou. Então, para mim, eu posso restituir esse dinheiro. Eu paguei, eu contribuí sobre. Então, eu posso ir lá, fazer o meu requerimento e o Instituto, de forma administrativa, vai me ressarcir. Agora, o servidor também ele pode ter a opção de dizer, não, no meu caso, eu só vou me aposentar de forma proporcional. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar muito tarde, entende? E ele entender que ele vai utilizar, mas eu não quero restituir. Eu quero que fique consignado na minha pasta que eu não quero a restituição. Pronto, gente. É uma coisa simples de ser resolvida, entende? O servidor, da mesma forma que ele autorizou, ele tem o direito de não querer receber. Eu mesmo, eu só vou me aposentar de forma integral, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu quero restituir. Eu tenho direito e gostaria de restituir. Porém, outras pessoas ligadas a mim não vão. Então, eles não querem de forma nenhuma essa restituição. Então, é importante que isso seja passado e dê essa oportunidade. Isso que a senhora disse está ipsis literi no parecer da senhora? Olha, está assim, que as gratificações que elas foram contribuídas, as transitórias, elas têm sim o condão de ajudar na base de cálculo da aposentadoria. Tá, mas isso que a senhora acabou de me dizer. Isso. Não, as palavras que a senhora acabou de dizer. Eu não lembro, que faz bastante tempo que eu dei esse parecer. Eu dou muito parecer. Porque é muito diferente do que a senhora me respondeu agora para a fala da senhora anterior, agora, 1 minuto atrás. Uma coisa é a senhora me dizer, olha, pode ser usado, proporcional, etc., será melhor para o servidor. Outra coisa é a senhora dizer, olha, vamos criar a opção. Isso. Entendeu? Então, vamos criar a opção foi o que foi dito pela presidente. Exatamente. Ou vamos ser obrigados a receber Foi por isso que eu se disse decidirmos que vai se devolver. Não foi colocado É que dessa assim, maneira, o Dr. Wender, deixa eu não. só te dizer, é que desde o início desse processo foi dito para o servidor, e eu não estou aqui para dizer, nem apontar quem disse, que todas essas contribuições que foram feitas durante todo esse tempo não servirão para nada para a aposentadoria. E isso não é verdade. Eu estou dizendo que vai ajudar sim. Fala. Tá? O que acontece? O que acontece? Desde o início, a gente tem dito que é um direito do servidor restituir, não é um dever do servidor restituir. Eu não sei para onde está se caminhando, porque as coisas estão bem claras. É um direito do servidor restituir. O STF classificou sobre verbas transitórias, não incide base de contribuição para a aposentadoria. Se tentar colocar, o próprio Tribunal de Contas devolve porque não pode. E como vem sendo trabalhado, é um direito do servidor e não é uma obrigação do servidor. E como tem todo um processo que o servidor vai ter que vir aqui,
sobre isso, que é uma situação individualizada, esse esclarecimento é levado para o servidor e cabe a ele escolher ou não. A única coisa que está sendo colocada para votação é: pode ser feito pela via administrativa? Pode ser feito, não é o deverá ser feito, e o servidor não tem a obrigação de aceitar se não concordar. Eu não sei qual que é a grande dificuldade, você está entendendo? Distorce daqui, distorce dali, e pelo menos assim, pelo que eu vi no parecer anterior, que foi relativo aos fiscais, que a doutora Silvia Cristóvão, a senhora foi veemente dizer que não é direito. No parecer está dessa forma. Veemente. Foi fornecido para os fiscais na época. Né? Que não é direito. E os fiscais já tiveram, todo mundo teve acesso a esse parecer. Esse autorizou, lá na época, naquele momento, foi incorreto, porque na época não tinha pacificação acerca do que era base de contribuição e do que não era. A coisa só teve pacificação a nível de município em 2017, com a alteração da lei, e pelo STF, posteriormente, que veio e sacramentou, acho que no ano seguinte. Então, naquele momento, não se sustenta, porque naquele momento não era pacificado pelo direito brasileiro. Doutora, você e essa lei 3317, ela retroage em prejuízo ao servidor. Então, assim, no parecer da senhora, para os fiscais, foi bem claro, a senhora disse que não era direito. E é direito, mas eu estou frisando que não é um dever. Tem todo um processo, o servidor vai poder escolher. A única coisa que é se pode ser feito para aquele que acredita que tem o direito e que queira receber pela via administrativa. Ponto. Deixa só um pouquinho. Ô, doutora, tá. Eu quero que a senhora repita o que a senhora falou agora aqui. Lá no parecer da senhora, a senhora disse, né? Você disse aqui que o fiscal que não tem direito. Mas ainda há pouco a senhora disse que se todo servidor que quiser vir aqui e requerir por via administrativa, ele pode ser ressarcido. A senhora disse, certo? Tá. Então, se o servidor tem esse direito, por que está passando por todo esse processo aqui? Olha, veja, são duas situações. Primeiro, que eu entendo, e o meu parecer é opinativo, que o servidor que ele autorizou, ele não tem direito. Ele não tem direito de forma alguma. É o meu parecer, Cristiano. Então, se a senhora for advogada, a senhora faça. O meu parecer, ele é nesse sentido, que não tem direito, certo? Isso é uma situação. Nós já estamos aí caminhando para restituir, Monique. A minha sugestão, e eu disse, eu não tenho condão nenhum de formar ou deturpar a opinião de vocês, já que vai ser, de fato, restituído, e é isso uma ansiedade do conselho, dos servidores, faça dessa forma. Verifique caso a caso individual. Eu ainda faria mais. Aquele que tem autorização não tem direito nenhum. Aquele que não tem, mas aquele que não tem autorização e quer restituir porque não vai se aposentar de forma proporcional, pode ser restituído. Ok? Você conseguiu entender? Consegui entender sim, a senhora. Só que, como a senhora disse que quem assinou não tem direito, e se esse que assinou e não tem direito, como a senhora disse, ele não quiser se aposentar proporcional e ele quiser requerir? Aí eu entendo que ele não tem direito porque ele autorizou. Aí ele tem que procurar as vias judiciais. Deixa eu só É isso que eu venho pregando desde o início dessa situação, porque assim, é bem louvável essa situação de falar que autorizou ou não autorizou, beleza. Só que assim, o que nos foi informado justamente na época, quando eu assumi concurso para fazer essa autorização, era que iria contribuir para a minha aposentadoria. Quando eu descobri que isso não ia contribuir, que aí eu fui ter o conhecimento e fui atrás, eu retirei a autorização. Pois bem, o município, até a lei de setembro de 2017, quando foi feita a alteração, ele tinha expresso a lei que a gente poderia, com autorização. Ok. Ele simplesmente foi lá, fez uma alteração da lei, junto à Câmara de Vereadores, não fez comunicado para servidores, no sentido assim, servidores,
partir de hoje, não vai ser mais opinativo de vocês contribuir ou não sobre as verbas. Simplesmente tirou o nosso direito. E aí, não foi uma quebra de contrato? Só de um lado? Pesquisou com o servidor se ele queria essa opção? Houve uma audiência pública com os servidores, que é os interessados na história? Não, simplesmente olhou a parte do patronal. Foi lá e mudou a base de contribuição e prejudicou todo mundo. Inclusive servidores de auxílio-doença, que quando está lá recebendo, trabalhando R$5.000, R$13.000, quando vem para cá, cai o salário mínimo. Quando vinha, né? Que agora não tem mais. Então, assim, foi uma quebra de contrato. Então, se quebrou o contrato só de um lado, então devolve a parte dos interessados. Eu, como servidora, é o que eu falo como servidor. Não estou mais no Instituto, não é mais da minha alçada definir a parte de vocês. Eu acho muito louvável vocês, se quiserem mais pareceres, tá? No direito de vocês têm que pedir mesmo, porque a responsabilidade que cai sobre cada um não é sobre quem não está votando, é só sobre quem está votando. Entendeu? Então, assim, façam da melhor forma que vocês acham que tem que fazer. Olá, tem alguém ainda encostado daquela época que descontava recebendo daquela forma? Eu mexi, até quando eu entreguei para a prefeitura tem. Não sei se a prefeitura mudou, mas tem. Mas este vai poder optar de não fazer o resgate. Gente, Salles, a situação foi levantada por você, eu achei louvável. Deixa eu ver, falar que ela está tentando. Tem duas palavras solicitadas dele e dela. É assim, só rapidamente, acho que eu nem vou entrar muito nesse mérito, mas a questão, quando eu entrei foi falado que, não sei quem falou para vocês, eu não estava lá. Para mim, nunca foi falado que seria para aposentadoria. E para quem eu passei informação, também jamais disse que seria utilizado para aposentadoria. Né? Fala para qual finalidade seria? Seria para auxílio-doença, em caso de auxílio-doença e licença maternidade. Né? Enfim, mas o que eu queria deixar claro aqui é que parece que está vendo assim, tem que ser votado hoje. Eu não tenho conhecimento jurídico. Tá? É um processo longo, são 140 páginas. Eu não me sinto preparada para votar isso aqui hoje, é uma coisa séria. Responsabilidade. Então, assim, eu compactuo da opinião de alguns conselheiros, eu quero mais informações, eu quero um outro parecer jurídico, eu não me sinto preparada com conhecimento jurídico para dar o meu voto de uma coisa tão importante hoje. Tá. Ju, quem é para... Já estou na vez, eu gostaria de explanar também, porque me levanta um pouco de dúvida no seguinte sentido. Quando eu faço um plano de saúde, eu pago mensalmente e pode ser que eu não chegue a utilizá-lo, né? Tomara que não seja utilizado. E depois eu não vou requerer a restituição que eu paguei, porque eu não utilizei. Quando eu contribuí sobre os transitórios, não era especificamente apenas para efeito de aposentadoria. Teve servidor que se beneficiou de salário maternidade, de auxílio-doença e que recebeu de acordo com o que ele contribuiu, inclusive nas transitórias que não vai computar, entre aspas, para a aposentadoria dele. Isso vai depender do tipo de aposentadoria que ele vai optar. Então me causa um pouco de estranheza ele devolver, porque se ele tivesse utilizado, aí eu não devolvo, e quem utilizou? Eu vou agora descontar dele, porque no relatório pode ser que tenha quem utilizou na forma integral. E se eu estou devolvendo para trás, por que não poderia? Então eu vou ter que pegar desse servidor e devolver também, porque ele utilizou. Esse é o meu entendimento também. Por isso que eu acho que é necessário ter um pouco mais de explanação sobre o processo. Não que não seja direito, nem que é direito, eu quero restituir, mas eu quero que seja restituído da forma correta. Em nenhum momento, enquanto eu contribuí, era apenas para efeito de aposentadoria. Então, acho que é interessante fazer um documento nesse sentido ao jurídico também, porque, de certa forma, eu utilizei, eu contribuí, eu levei a sorte de não precisar, mas o serviço estaria disponível para mim. Aquele benefício estava disponível para mim na época. Isso é interessante. Ainda só um minuto, sabe? Aí eu vi aqui, eu não estou localizando na página, a Solange pode me auxiliar, talvez se eu estiver errado. Aparentemente a Monique fez um parecer na época, optando pelo indeferimento, e aparentemente a Solange fez um documento seguindo esse indeferimento. Aí eu fico até um pouco confuso.
sobre o processo em questão, opinando pelo indeferimento ou requerimento, conforme o embasamento jurídico descrito no parecer. Sendo assim, essa superintendência segue a opinião da assessoria jurídica. Seu indeferimento. E solicita ao setor jurídico que seja deferido. Então, se você seguiu a opinião jurídica, ela indeferiu, você indeferiu na época em que você Exatamente, indeferiu. exatamente. E a gente não pode mudar de ideia, o prefeito mudou de ideia. Pode, Só que tem um fator, não tem um Só um fator. minuto, mano, só um minuto. Eu Mas acho a interessante. gente muda de ideia quando Eu sei, gente, é isso que é interessante a gente debater aqui. Calma. Por quê? Se teve 3 anos e teve a opção de mudar de ideia, que é o normal. Burro é aquele ser humano que nasce de um jeito e morre daquele jeito. Eu acho que é louvável a gente evoluir. Só que você evoluiu num prazo de quanto tempo aí? Isso aqui foi lá em 2018, hoje é 2020. Olha o tempo que você levou para evoluir. Esse tema aqui, a gente começou a discutir nessa semana, terça-feira. Eu acho que seria um pouco muito rápido essa evolução para requerer que a gente consiga dar um parecer, opinando, deferindo ou indeferindo a restituição, levantando ainda a situação que, de acordo com vários documentos aqui dentro, é necessário sim, enquanto comissão administrativa, né, o Conselho Administrativo, solicitar novo parecer jurídico, inclusive parecer do controle interno, e aí sim a gente levantar essa questão e seguir a sequência. Gente, eu sou servidor, entrei em 2011, eu tenho a receber e eu quero receber, só que eu quero receber da forma correta. Eu não quero ter a dor de cabeça, como tem a minuta de um decreto que foi feito e tem a possibilidade de alterar, eu tenho que ficar toda vez reformulando a minha opinião aqui. Eu prezo pelo teu zelo de fazer de uma forma que eu tenha a tranquilidade de não ter que reformular a minha opinião. É isso que eu prezo, por isso que eu peço que a gente adie, analise, pegue novas informações, novo parecer jurídico, novo não, né? O parecer da Contraloria, o impacto financeiro que vai causar para o Instituto, questão de déficit atuarial, porque isso aí vai sair do Uniprev, o quanto que vai subir a nossa alíquota. Eu quero saber essas informações, porque de certa forma eu posso ser restituído agora, ser interessante para mim, ter 4, 5, 6 mil restituídos, só que o impacto disso, o reflexo disso, no longo de 10, 15, 20 anos que eu ainda vou contribuir, pode ser muito maior. Então eu tenho que ponderar, eu acho que é necessário, interessante a gente ter informações corretas, para daí sim a gente poder dar o nosso parecer favorável, que é o que eu mais quero nesse momento. Só abrindo um parênteses, porque isso está sendo agora, né? Porque nós tivemos uma mudança de conselho e no início do ano nós já tínhamos discutido esse processo, acho que foi no início do ano, no final do ano passado, quando contrataram a empresa que fez um levantamento dos valores. E nós votamos na época que seria da seguinte forma: assim que a empresa trouxesse os trabalhos conclusos com os valores, seria pautado para o Conselho Administrativo. Coube, coincidentemente, que a empresa entregou os trabalhos que ela realizou e, na coincidência, houve a troca do Conselho. Então, o que acontece? Bateu em cima com a empresa entregando o resultado, com o Conselho mudando e aquilo que tinha sido acordado, votado pelo Conselho, numa ata lá atrás. Acho que foi no final do ano, não lembro, você estava presente no dia. Então, por isso que chegou. Mas eu não tiro a sua razão quando você fala que é um processo complexo, é um processo que pode ser melhor subsidiado com pareceres. Não tiro a razão. Como eu havia dito na reunião passada, isso traz uma responsabilidade para os conselheiros agora. Então eu não tiro a sua razão, eu só estou querendo explicar para vocês como esse processo caiu de paraquedas, porque foi dessa forma. Inclusive nós poderíamos depois até juntar no próprio processo essa ata lá atrás que tinha sido feita essa complementação. Posso fazer uma complementação? Eu não tenho entendimento jurídico acerca desse tema. Eu acho que se o município está fazendo a minuta do decreto, ele precisa obrigatoriamente do nosso parecer para fazer a minuta do decreto, para ele poder encaminhar à Câmara de Vereadores para ser aprovado. É obrigatório? O município é obrigatório ou não? O decreto não, por lei sim. Tá, ali é a minuta do decreto. Se for ser por decreto, não tem obrigatoriedade do Conselho Administrativo. O Conselho Administrativo ele delibera, assim como o parecer do assessor jurídico, ele deixou claro que você pode deliberar, né? Certo. Então, assim, se for por decreto, o prefeito vai fazer o decreto e vocês ainda assim precisam aprovar. Porque tudo aqui dentro do
passar para você. Eu acho interessante só a gente então fazer o seguinte, eu acho que eu falei isso no início, Salles, Dagmar, a gente coloca em votação, para encerrar a reunião, a gente vai ficar discutindo realmente a mesma situação. Se aqui hoje a gente tem duas pautas que a gente vai ser votada. A primeira, eu vou votar do jeito que está ou não? Ponto. Se passou pela aprovação, ok, vamos seguir porque foi aprovado, louvável. Se não foi aprovado o deferimento dessa instituição, que a gente pegue e faça em comum acordo a relação de documentos que a gente vai solicitar junto aos órgãos que a gente entende ser necessário solicitar, talvez até a Câmara, a gente também possa fazer uma solicitação extra ao jurídico da Câmara para ele auxiliar no embasamento aqui, a gente pega um parecer da nossa assessoria jurídica ou da Procuradoria do município, aí esse tema a gente discute se a gente avançar sobre a votação ou não neste momento da pauta. Porque senão não vai ser julgado. Posso só fazer um adendo aqui antes de partir para essa coisa? O processo todo ele tem vários fatores. Tem o posicionamento favorável de algumas pessoas e tem o posicionamento contrário de algumas pessoas. Quando se chega ao órgão que vai regulamentar isso, ou seria que ia decidir se pode ou não, ele fala, remete lá para o conselho, é obrigação deles fazer isso. Então, assim, de forma coerente vocês estão agindo, de ter o conhecimento, mas de qualquer forma vai ser vocês que vão ter que decidir. Sem problema. E reportar para a Câmara para a gente dividir essa responsabilidade junto, que eu acho importante. Agora o servidor ele fica na expectativa, porque queira ou não se cria isso, e vocês como servidores sabem até mais que eu, que se resolva rápido. Tanto que vocês têm esse interesse, porque vocês não prolongaram, vocês fizeram extraordinário reunido na segunda e fizeram extraordinário hoje. Então vocês têm o interesse disso. Então é bacana essa ideia de pegar e juntar mais pareceres para vocês formarem opinião, porque teria que ser votado pelos outros conselheiros, do meu ponto de vista. Porque enrolou e não colocou lá para votar na época, que era para eles tinham mais conhecimento. Agora vocês estão chegando agora com toda essa responsabilidade e depois de todas essas checagens que eles vão fazer, vai voltar para vocês aqui decidirem. Então, hoje o servidor passa a expectativa, está acompanhando pelas redes sociais aí, muito grande. Tem gente que tem o interesse em restituir esse dinheiro, até porque sofreu muito com as questões administrativas do nosso município e está precisando desse dinheiro. E tem pessoas que de repente vão optar por essa outra opção, que é de enquadrar isso para poder aposentar, ver o que dá para fazer. Mas se vocês caminharem para essa questão de pedir mais documentação e for votado hoje, que seja também rápido, assim, igual vocês fizeram extraordinário. De repente, o mais rápido que vocês puderem fazer, para resolver logo essa situação do servidor, se sim ou não, o que vai acontecer, porque fica muito tenso nesse sentido. Tá, acho que a pauta, posso, né, só concluir, né, concordo, vereador, porém, o agendamento de uma extraordinária foi em uma proximidade muito pequena. Nós não tivemos disponibilizados no dia da reunião ordinária, terça-feira, dia 21. Há 2 dias, eu, estou falando de mim, né, pelo grupo do WhatsApp do Conselho foi disponibilizado. Então, eu comecei a me inteirar, tem 48 horas. Há alguns membros, talvez, né, que já teriam acompanhado anteriormente, já teria um conhecimento maior da situação. Né? Exatamente, uma orientação com relação a isso. Então, seria importante também não marcar, se for o caso, uma extraordinária, por exemplo, na segunda-feira. Né? Então, assim, é aí que se cria uma expectativa, porque não teve tempo, no meu ponto de vista, não teve tempo hábil para que nós conseguíssemos formar em definitivo, né, a nossa deliberação. Então, o tempo, na minha opinião, seria necessário que não marcassem 2, 3 dias após uma extraordinária para deliberação. Eu digo no tempo que vocês achem necessário, mas que não seja prolongado. A gente vai defender, por exemplo. Aí que a gente está com a palavra, eu peço a palavra que o Fernando faz tempo. Só um minuto, Cris, também, eu acho que eu posso falar, eu acho que essa situação que eu estou cortando alguém, já aconteceu várias vezes, eu acho que não tem pedido desculpa, sabe? Mas logo na sequência você fala. Também tem a expectativa que o Adagão falou de 2, 3 dias, eu acho que a gente, é muito precoce a gente falar agora em uma questão de ter a reunião daqui 5 dias, ou talvez criar a expectativa
coloca-se em votação, aprovando, show de bola, porque eu quero restituir, mas eu quero ter segurança no que eu vou fazer. Salvo ocorra de não ser aprovado hoje, em pauta, aí a gente vai fazer menção dos documentos necessários e a gente vai precisar de data que esses órgãos nos repassem, não para uma expectativa de que amanhã a gente vai votar de novo. Eu acho que essa é a contribuição que eu tenho no momento. Sabe? Só afirmando a tua opinião, John, é justamente isso, falar para os nossos colegas funcionários que a gente tem interesse de decidir isso, eu também sou beneficiado dessa decisão, só que o processo ele exige mais análise, exige mais pareceres. A gente não pode, digamos assim, assumir uma responsabilidade que envolve um valor de em torno de 6 milhões, né? Assim, em 48 horas. A gente precisa de mais respaldo jurídico, a gente precisa analisar essas situações para a gente ter uma opinião, né? Que é o nosso CPF que a gente está colocando aqui em jogo. E que vai que lá na frente um futuro superintendente julga que essa decisão foi irregular, isso vai, tramita, julgamento e tal, e a gente que pode arcar com as consequências, isso é claro. Então a gente quer ter total ciência de todos. Isso é outra questão também. A gente percebe que os funcionários, os nossos colegas, eles têm muitas dúvidas. A questão é que todo mundo fala assim, temos para receber, quero receber, se eu tenho para receber, eu quero receber. Mas a gente não vê as possibilidades. Por exemplo, essa questão que a doutora Monique abordou, que eu levantei a questão da alteração da lei, da Constituição, né? E muita gente não sabia que poderia usar essas contribuições, que é considerada indébita, para fins de aposentadoria, no caso de, qual a modalidade? Proporcionalidade. Então, assim, tem funcionários que vão ser muito mais beneficiados em optar por não receber do que optar por pegar dinheiro. Isso não estava claro. Então, por isso, eu coloco a situação que deve ser discutida, isso deve ser apresentado para os funcionários, as opções, quais são as vantagens, as desvantagens. Porque está sendo votado algo aqui, lançado para a mídia, que é um dinheiro que você tem para receber e você pode receber a todo custo. Eu penso que todos os funcionários têm que ponderar o que é viável ou não. E muito mais nós, como conselheiros, que colocamos o nosso nome em jogo. Né? A responsabilidade lá na frente de assumir qualquer condenação, digamos assim, é nossa. É nós que vamos ter que restituir isso junto com as outras pessoas responsáveis. Então, eu peço que seja feito dessa forma que o João falou. Coloque em votação se vai deliberar hoje ou se não vai. O meu voto é para que não delibere hoje, para que continue a discussão, para que seja esclarecido até para os conselheiros todas as dúvidas e também para os colegas funcionários do município. Tá. O que acontece? A pauta de hoje, que pode ser mudada, conforme o entendimento do conselho, mas a pauta de hoje era para deliberação. Eu entendo aqui o lado dos colegas que estão colocando que tivemos acesso a 48 horas à íntegra do processo. Concordo. Assim como concordo também que é um direito de vocês pedir mais pareceres. Eu só preciso deixar claro aqui que a situação que o Salles levantou é uma situação plausível da questão da proporcionalidade, mas que verbas transitórias, o ensino de contribuição previdenciária está pacificado e o processo desde o início quanto à autorização, quanto à possibilidade de restituição pela via administrativa. O processo está dizendo tem que restituir. O servidor vai ser obrigado, mesmo que ele tenha direito, que por ele vai sair melhor lá pela via proporcional, ele vai ter que restituir. Não é assim, gente. Então, isso não estava claro até então. Então, assim, o que acontece? Isso não estava claro para o O conselho. que acontece? A votação, quando a restituição, não é uma obrigatoriedade do servidor receber, é um direito que ele tem. E que nos trâmites que se deve dar depois da votação, a votação do conselho é só: autorizo a restituição pela via administrativa para o servidor interessado. E aí o servidor interessado, cada um sabe onde o seu calo aperta, ele vai vir buscar a informação dele e ele vai decidir. Então, assim, eu sinceramente, eu não vejo muita dificuldade em fazer esse entendimento. Entende? Pessoal, o artigo 15 é claro, é colegiado. Então vamos ser mais objetivos. Da proposta, eu acho que a sua última fala ficou muito clara. Eu não sei se
só aquilo. Mas vamos para as proposituras, porque senão a gente vai continuar discutindo. A propositura que você está dizendo é do reconhecimento apenas, enfim. Do direito da restrição para Nós o temos servidor que queira. Nós temos outra propositura aqui, do Johnny Salles, que é pedindo o adiamento dessa deliberação, mesmo que é só reconhecer o direito para ter um pouco mais de elementos para poder fundamentar. Eu acho que nessa condição, até a própria consulta jurídica ela pode ser direcionada, porque eu acho que no processo, a movimentação que está tendo, os próprios procuradores aqui, a assessoria jurídica, eles estão indo mais na direção, vai devolver ou não vai, mas não com essa pergunta, se é para o Conselho reconhecer esse direito. Entende como muda a coisa? A pergunta muda, entendeu? Podemos reconhecer o direito? Nós podemos reconhecer esse direito assim, considerando os casos específicos assim, aí nós vamos ter os pareceres em cima desse reconhecimento, mas a pergunta aqui que está fundamentando esses processos aqui, inclusive para o Conselho, é assim, o Conselho vai devolver ou não? E não é nem prerrogativa do Conselho fazer isso, devolver dinheiro. Tanto é que as consultas foram falhas ao tribunal, tendo em vista que eles já tinham falado, né? Hoje, a pauta da reunião de hoje era a seguinte, leio aqui para vocês, a pauta da reunião de hoje. Deliberação sobre a restituição de contribuições sobre rendimentos transitórios. Não é possibilidade de restituição, não é garantir o direito de restituição, está falando se restitui ou não. Vamos voltar. Deixa eu ver se eu entendi então a sua fala de agora. Aqui nós não estamos votando, nós não vamos votar para pagar ainda. Falar assim, não, nós vamos reconhecer o direito. Autorizar a restituição para Já estamos restituição. Autorizar a reconhecer Reconhecer o direito. Autorizando, reconhecer o direito, autorizando o pagamento na lei administrativa daquele servidor que julgue ter direito e o queira. Eu posso fazer uma lembra? Eu acredito que na reunião passada, que foi terça-feira, o que aconteceu? O porquê da solicitação para uma extraordinária? Porque alguns membros não tinham conhecimento do devido processo que estava em tramitação, correto? Ponto. Porque queriam, naquela oportunidade, na primeira sessão, na primeira reunião, que já fosse votado. Eu acho que é um pouco falta de zelo da minha parte, enquanto não conhecedor do teor daquilo, que é o processo, fazer uma opinião formada e fazer minha votação. Ponto. Foi solicitada a possibilidade de uma extraordinária, tendo em vista que fosse encaminhado para nós o documento com todo o processo que ocorreu até agora. Feito isso, ok. Não quer dizer que com esse processo eu tenho a possibilidade de votar ou não. O processo foi para me dar o conhecimento do que tinha já pronto, do que os anteriores membros já tinham feito. E daí, quando eu fui analisar, tem documento aqui que, desculpa, mas as duas consultas ao tribunal, pelo que eu pude entender, eu posso estar completamente errado, eu sou ignorante em questão de lei, mas não tiveram sucesso as consultas ao tribunal. Ele não reconheceu a consulta. Eu superando essa etapa, dois pareceres jurídicos que divergem. Porque eu tive conhecimento depois que eu li, porque no dia de terça-feira eu não tinha. Então eu preciso de um novo parecer, um novo embasamento. Além disso, alguns documentos aqui, que é do Ministério Público, o Wander me corrigiu na oportunidade, que eu falei que era do tribunal, menciona aqui a necessidade de um parecer da controladoria, e o parecer jurídico 2, que diverge, eu quero o terceiro. A controladoria, não dentro do processo, eu não vi, eu quero. Aí a Solange levantou a situação que o cálculo, que a gente acabou comentando aqui, que ele viu o cálculo que a empresa levantou, né? Tem um processo que é a parte, não está nisso. Então, assim, me perdoe pela minha falha, mas eu não sei tudo. Infelizmente, talvez eu acreditaria que tinha que ter um pedido falando desse processo, então eu colocar as cópias dele. Eu não sabia que tinha esse terceiro bilhete, eu vou buscar. Eu solicito, inclusive, agora, que para o conselho, porque a gente vai deliberar sobre isso, que seja realmente encaminhado para o conselho, esse outro processo. Eu não falo em questão de publicidade, daí, agora já foi dito, é competência da superintendência, eu não entro no mérito. Mas o meu posicionamento é que não tenho obrigação de votar hoje, apesar de eu querer muito formar minha opinião e que seja favorável à instituição, mas eu acho que ainda falta
embasamento legal aqui para subsidiar o meu posicionamento. Enquanto eu não tiver uma opinião formada, eu não vou fazer o meu voto. Eu acho que é necessário a gente ter coerência e prudência em tudo que a gente faz, que é o que eu prezo. Está proposto o adiamento pelo Salles e pelo João. O Salles, inclusive, já deu o voto favorável quanto a... Quando eu digo aqui a questão que eu entendo, de repente alguns tiveram acesso a 2, 3 dias ao processo na íntegra, eu entendo isso, estou sendo bem sincera, né? Eu só quero que fique claro que é o direito, não é a obrigação, sabe? Nossa, vai ter que pegar de volta. Não, não é. É o direito individual de cada um, de conhecendo a sua situação, o seu direito, onde o seu calo aperta, ele possa decidir. Pois é, Cris. Essa situação, isso. Você, sendo conselheira, tem ciência disso. Você, como presidente também do sindicato, tem consciência disso. Só que nós, conselheiros, que fomos colocados para tomar essa decisão no momento, não conseguimos nem discutir isso com você, que é colega conselheira. Então, que a gente tenha a oportunidade de você me explicar o teu ponto de vista, quais são os pós, os contras da situação. Esse entendimento sobre o que nós estamos decidindo mudou totalmente a discussão no meu ponto de vista. A gente não está discutindo se vai pagar ou não. A gente está discutindo a possibilidade, né, da pessoa ir lá e receber o direito dela. Se ela quiser. A pergunta muda o processo. Muda o processo, muda totalmente. Lembrando, Carlos, que eu sempre tinha à disposição. Como você disse, Não. eu tive a oportunidade de discutir. Mas vindo do conselho, a gente Não foi colocado desta forma. eu tenho o teu WhatsApp, eu tenho contato contigo, mas a gente não sabia, não tinha nem consistência para discutir esse Tá, conselho. então, eu peço que o superintendente se pronuncie. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer a votação da propositura, voltando ao artigo 15, que as decisões são tomadas pelo colegiado, para na sequência a gente encerrar a transmissão, vou fazer uma propositura e explicar sobre o outro processo já, que já tomei a decisão sobre isso, e para a gente fazer já a leitura da ata, se tiver que acrescentar alguma coisa, já acrescente, se não, não, para depois ler e homologar ela na próxima reunião, tá? Ata corrente. É a ata corrente. A gente vai já ler, na próxima a gente lê para homologar. Eu só queria fazer uma adenda aqui nessa situação que o Salles disse, que foi agora a mudança da Constituição. E isso é o que eu digo, teria que ter sido passado as duas situações para todos os servidores, porque vocês não eram conselheiros, mas vocês eram servidores. E em todo momento vocês tinham a presunção de que essas verbas não agregariam nada à aposentadoria. Isso não mudou agora, isso sempre teve. Tá? É só porque e não foi passado isso para, pelo menos de forma clara, para os servidores, porque a maioria das pessoas que vinham até mim para perguntar não conseguiam entender, falavam que achavam que não incidiria de forma nenhuma para a aposentadoria. Pessoal, vamos, doutor. Eu queria entender Vamos propor a votação. Ariano, vamos propor a votação, depois a gente abre o espaço. Não, é só que eu não consigo entender o que você falou, como a gente não entende nada, isso aqui eu pago R$500 durante tantos anos, um presente, vamos dizer, para a instituição, porque eu não vou agregar na minha aposentadoria. Essa explicação. Gente, atenção, desculpa, pessoal. Pessoal, vamos propor a votação. Você quer encerrar uma fala para a gente propor a votação? Propõe. Então tá, foi proposto pelo Salles e pelo John, favorável quanto ao adiamento, já temos 2 votos. A Dagmar votou favorável, o Rodrigo votou favorável, a Juliana votou favorável, a Fernanda? Olha, eu cheguei aqui muito certa de que eu votaria favorável. Agora eu fiquei em dúvida. É só adiamento. Adiamento. Fernanda também votou adiamento. Doutor Wender? Adiamento. Doutor Wender, eu voto também adiamento. Cris? Um pouco triste ter que adiar ainda mais esse simples sim ou não, mas se somos um colegiado, então que se adie. Então, pela maioria unânime, foi então adiado a votação para o Conselho entender melhor e dar pareceres. Pessoal, obrigado pela participação. Eu só peço uma situação aqui. Parecer jurídico opinativo, nós já temos 2. Um favorável e um contra, com todas as citações. Mas o contexto vai mudar, o contexto da pergunta muda o processo. Perfeito. Obrigado. Vamos definir aqui como é que fica o contexto da pergunta? Vale, como superintendente. Pode ficar dessa forma
Se o Conselho Administrativo concorda com a restituição pela via administrativa, aquele servidor que tenha direito e o requeira. A responsabilidade se torna outra. O reconhecimento do direito. Vamos conduzir pelo. Se o conselho é votado pelo reconhecimento do direito. Só um minuto, eu acho que antes da gente fazer essa propositura, eu acho que seria interessante. Não, a gente não vai votar agora não, tá? Sim, eu digo assim, para a gente formular a pergunta, que assim, eu vi que a gente já tinha formulado no tribunal, algumas coisas acabam se a gente, igual o Bruno falou, todo mundo falou, se a gente pergunta de uma forma, a resposta pode ser outra. Então, gente, com a assessoria jurídica aqui, eu sei que tem novos colegas aqui que têm o conhecimento jurídico também, talvez traz um novo procurador também aqui, para auxiliar essa pergunta, para que o resultado dela seja realmente a informação que vai subsidiar o ok ou a negação. Porque senão a gente vai fazer aqui, porque eu acho, né? A gente faz uma propositura aqui que o resultado tem dúbia interpretação e daí sai por uma que é a que eu não queria, né? Mas, aí você propõe não delimitar? Não, sim, eu digo assim, a gente tá junto aqui para delimitar a pergunta. O conselho participar administrativamente para a formulação e andamento do processo. Ele acompanha. Dá para nós seguirmos o regimento. Para a gente não errar de novo, fazer bem conciso. No capítulo 5, lá no artigo 11, sempre que o assunto exigir, o presidente, por sua iniciativa ou requerimento de qualquer conselheiro, poderá convidar especialista ou pessoa habilitada para prestar informações específicas ou complementares, consideradas necessárias ou imprescindíveis à compreensão da matéria em exame. Então, vamos deixar uma data marcada. Esse quesito da pergunta, acho que Não. sim, dá para É deixar. Ô, Wander, eu nesse quesito eu concordo extremamente com a Cris, porque para a gente formular a pergunta, eu acho que a gente não precisa esperar muito. Então, Não, a gente vai formular essa sequência. De fato agora, né? Já, só vamos deixar explicado, só para encerrar a transmissão, para a gente tratar de outros assuntos aqui que vão acabar sendo internos. A gente faz o encerramento da transmissão, pela maioria e unânime ficou a propositura do adiamento do processo para conhecimento do Conselho.